Você já parou para pensar que talvez a maior mentira que te contaram na vida seja essa ideia silenciosa de que alguns nasceram para ter pouco, enquanto outros vieram ao mundo destinados a ter muito? Porque se existe uma verdade que a sabedoria judaica repete há séculos, é esta: ninguém nasce para ser pobre. A pobreza não é identidade, não é tatuagem na alma, não é carimbo divino. É um estado, e estados mudam quando a consciência desperta. Mas antes de continuar, quero que você faça algo simples e profundamente simbólico. Comenta aí embaixo a frase "Eu aceito viver em abundância". Não é só para engajar, não é só para participar. É porque no judaísmo, quando você verbaliza algo, você ativa uma energia interna que reorganiza o que estava adormecido. Você escreve para fora aquilo que está pronto para nascer dentro. E talvez você não perceba, mas esse gesto já começa a desfazer a prisão invisível que tantas pessoas carregam. Porque a verdadeira pobreza não começa no bolso, começa na mente. Começa na forma como você se enxerga, no que você acredita merecer, no que você repete em silêncio quando ninguém está ouvindo. A sabedoria judaica diz que a alma nasce completa, cheia de potencial e pertencente ao fluxo da criação. Nada nela é pequeno, nada nela é limitado. Só que, ao longo da vida, vamos emprestando crenças que não nos pertencem. Vamos herdando frases de escassez, medos dos outros, padrões que vieram de famílias que também não sabiam que a abundância é um direito espiritual. O mais impressionante é que existe uma coerência na maneira como a vida responde a essas crenças. Quando você se declara pequeno, o mundo te encolhe. Quando você se declara incapaz, o universo recua. Quando você se acostuma com migalhas, tudo no seu caminho parece confirmar que migalhas são o máximo que existe. Mas isso não é destino, é reflexo. Um reflexo que pode ser quebrado quando você começa a se autorizar a receber. E é por isso que o simples ato de comentar aquela frase é tão poderoso. Ele sinaliza internamente que você aceita a possibilidade de prosperar, mesmo que ainda não saiba como. E aqui está o ponto que transforma tudo. A visão judaica afirma que Deus criou um universo abundante, repleto de oportunidades, movimento e crescimento. Nada na criação sugere que fomos feitos para a falta. A falta surge quando nos desconectamos do fluxo natural da expansão, quando deixamos que outras vozes escrevam nossa história, quando esquecemos que cada palavra nossa é uma semente lançada no campo do futuro. E enquanto essa percepção se acomoda dentro de você, surge a pergunta inevitável, aquela que abre portas e desfaz crenças antigas. Se a alma não nasce para a escassez, então qual é a origem espiritual da prosperidade? E é justamente aí que começamos a entender por que o judaísmo afirma com tanta certeza que ninguém veio ao mundo para viver pequeno. Se existe algo que a tradição judaica repete como fundamento, é a ideia de que a alma não nasce carente, fraca ou destinada à falta. A alma nasce abundante, ela vem ao mundo carregando uma centelha do divino, e tudo no divino é expansão, crescimento e plenitude. É por isso que, quando alguém acredita que nasceu para ser pobre, essa crença não encontra amparo espiritual algum. Ela não combina com a origem da alma, ela não combina com a natureza da criação. No judaísmo, pobreza não é identidade, é desconexão. Quando a alma se desconecta de sua própria essência, a vida material se estreita. Quando ela se reconecta, tudo se expande. A criação inteira é um testemunho disso. Basta observar, nada nasce para ser pequeno. Uma semente existe para virar árvore. Um rio nasce para se alargar. O dia começa tímido e termina pleno. Tudo foi feito para expandir. Então, por que você seria a única exceção? A sabedoria judaica ensina que cada pessoa chega ao mundo com um propósito que exige movimento, evolução e abundância. Propósito e escassez não coexistem. A escassez paralisa, a abundância impulsiona. Por isso, quando a vida está travada, quase sempre é porque a alma se afastou de seu próprio desenho espiritual. E a distância entre você e a prosperidade não está no dinheiro que você tem, mas no que você acredita sobre si mesmo. Porque, segundo essa visão ancestral, o mundo material é sempre um espelho do mundo interno.
O universo responde ao estado da alma. Se a alma se percebe pequena, a realidade se reorganiza para confirmar essa pequena visão. Se a alma se percebe limitada, a vida entrega limites. Mas quando a alma desperta para sua verdadeira origem, quando ela lembra que foi criada com um potencial que não se esgota, algo muda. A vida começa a responder diferente. O campo invisível se reorganiza, o caminho abre. E é aqui que entra algo profundamente judaico, a importância da palavra. A palavra não descreve a realidade, ela cria. A palavra molda o invisível antes que o invisível se torne visível. É por isso que repetir frases de autopiedade, de impotência ou de fracasso não é apenas desabafo, é autodecreto. E decretos no mundo espiritual têm força. O que você diz se torna o que você vive. A alma perde força toda vez que pronuncia algo que contradiz sua natureza divina. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você começa a usar palavras alinhadas com a abundância, não como mantra vazio, mas como verdade interna, você ativa o fluxo espiritual da prosperidade que sempre esteve aí. Não é algo novo surgindo, é algo antigo sendo relembrado. E compreender essa raiz é essencial, porque nos conduz ao próximo ponto. Se a alma nasceu para a abundância, o que então faz uma pessoa permanecer presa na pobreza? O que cria a desconexão? A resposta quase sempre está em um erro silencioso, constante e profundamente humano, que aprisiona vidas inteiras sem que ninguém perceba. O erro que mais aprisiona pessoas na pobreza não é falta de oportunidade, não é ausência de diploma, não é a dura história familiar que tantas vezes carregamos sem saber como soltar. O erro que mais aprisiona pessoas na pobreza não é falta de oportunidade, não é ausência de diploma, não é a dura história familiar que tantas vezes carregamos sem saber como soltar. O erro é muito mais discreto, muito mais íntimo, muito mais repetido do que imaginamos. É a linguagem da autoanulação. São aquelas frases que parecem pequenas, mas seguram a vida inteira num lugar estreito. Eu não nasci para isso. Minha realidade é essa mesmo. Pobre nasce pobre e morre pobre. Deus não me deu essa sorte. Palavras assim não apenas revelam uma crença, elas decretam uma realidade. A tradição judaica ensina que a palavra não descreve o mundo, ela constrói. Cada frase que você repete é um tijolo na arquitetura invisível do seu futuro. É por isso que quando alguém diz que não nasceu para prosperar, a vida se ajusta para confirmar essa convicção. O universo responde ao que você afirma com força. A palavra cria forma, a palavra cria limite, a palavra cria destino. E o mais trágico é que muita gente pobre não percebe que sua pobreza foi alimentada dia após dia pela repetição de frases de impotência. Lembro de uma senhora chamada Miriam, que trabalhava incansavelmente e ainda assim vivia com muito pouco. Sempre que alguém falava de dinheiro, ela dizia, quase rindo, "Imagina, isso não é pra gente como eu." Era uma piada triste, mas repetida tantas vezes que virou identidade. Até que um dia, em uma conversa sincera, perguntei se ela realmente acreditava que havia sido criada para viver em falta. Ela ficou em silêncio. Pela primeira vez, percebeu que sua frase não era apenas um comentário casual, mas uma sentença espiritual que ela mesma assinava todos os dias. E quando ela entendeu isso, algo dentro dela se rompeu, não de dor, mas de luz. Esse é o ponto. O que aprisionar não é a falta de dinheiro. É a crença de que você não tem permissão interna para prosperar. E essa crença é alimentada pela palavra. A alma, que nasceu para a abundância, vai se encolhendo conforme escuta você mesmo dizendo que ela nasceu pequena. É como apagar uma chama soprando sobre ela todos os dias. O mundo externo não tem força para isso, mas sua própria linguagem tem. E aqui entra o aspecto mais profundo dessa sabedoria. Quem declara limitação, recebe limitação. Quem declara impossibilidade, recebe impossibilidade. Não porque Deus quer isso, mas porque a palavra que você emite cria o campo em que sua vida se moverá. E enquanto a palavra for pequena, você caminhará dentro dela como quem caminha dentro de uma caixa. Mas a boa notícia é que esse erro não precisa continuar. A linguagem pode ser corrigida,
a crença pode ser ressignificada. E quando isso começa a acontecer, o fluxo da prosperidade encontra um caminho para retornar. E é justamente nesse ponto que surge a pergunta essencial: se a palavra cria limite, como criar espaço? A resposta está em um dos conceitos mais profundos da sabedoria judaica, o vaso espiritual que determina quanto você é capaz de receber. No judaísmo, existe uma imagem tão simples quanto poderosa para explicar por que algumas pessoas recebem prosperidade, mas não conseguem mantê-la, enquanto outras, mesmo começando do zero, conseguem multiplicar tudo o que chega. O vaso, em hebraico, kli. O vaso não é objeto físico, é a sua estrutura interna. É a capacidade emocional, mental e espiritual de segurar aquilo que você pede. A pobreza persistente, muitas vezes, não é falta de bênção, mas falta de vaso. É como tentar guardar água em um recipiente rachado. Não importa quanto você despeje, sempre acaba vazando. E isso explica por que tanta gente vive ciclos de esforço intenso, seguidos por perdas inexplicáveis. O vaso espiritual se forma a partir de 3 elementos: clareza, organização e alto valor. Quando uma pessoa não acredita que merece prosperidade, seu vaso já nasce pela metade. Quando ela vive em caos emocional, ansiosa, culpada ou perdida, o vaso racha. Quando sua vida é desorganizada, contas emboladas, ambiente bagunçado, rotina irregular, ela cria um recipiente desalinhado, incapaz de sustentar o fluxo da abundância. A luz da prosperidade só permanece onde existe estrutura para recebê-la. Não é punição, é coerência energética. E pessoas pobres frequentemente carregam vasos rachados por razões que nunca perceberam. Elas foram ensinadas a aceitar migalhas, a achar normal sobreviver, a acreditar que o pouco é o bastante. Essa mentalidade limita o recipiente. Prosperidade não pode permanecer onde não existe espaço interno. Por isso, o primeiro passo para sair da pobreza não é ganhar dinheiro, é reconstruir o vaso. E isso começa com ordem. Ordem na mente, ordem na fala, ordem no ambiente, ordem nas finanças. A organização externa é reflexo da organização interna, e ambas moldam o vaso. Mas o ponto mais belo é que qualquer vaso pode ser reconstruído. Ele pode ser ampliado, reforçado, purificado. Basta começar com microações. Arrumar o espaço onde você vive, cuidar das pequenas responsabilidades que você sempre adia, tratar seu dinheiro com respeito, como quem prepara terreno para algo maior. Cada gesto desses amplia o recipiente invisível. Cada atitude dessas diz ao universo: eu estou pronto para receber mais. E aqui, novamente, pessoas simples têm uma vantagem. Elas não complicam o processo. Elas não se perdem em teorias. Elas aplicam. E quando começam a construir um vaso mais sólido, a prosperidade finalmente tem onde pousar. A vida responde rápido quando encontra preparação, porque o universo não entrega aquilo que você pede, ele entrega aquilo que você pode sustentar. E à medida que seu vaso cresce, algo inevitável acontece. Surge a necessidade de continuar se expandindo, porque um recipiente parado começa a encolher. A abundância só permanece onde existe movimento. E é justamente esse movimento, essa expansão contínua, que conduz ao próximo princípio. A prosperidade não suporta estagnação, ela exige crescimento. Existe uma lei silenciosa que atravessa toda a sabedoria judaica. Tudo que não cresce, enfraquece. Nada permanece igual. Ou expande, ou contrai. E quando entendemos isso, percebemos algo que muda completamente a forma como enxergamos a pobreza. A estagnação é uma das maiores fontes de escassez. Não porque alguém escolhe ser pobre, mas porque, sem perceber, a pessoa para de se mover. Ela se acostuma, ela se acomoda, ela decide, muitas vezes inconscientemente, que é assim mesmo. E quando esse pensamento se instala, o fluxo da prosperidade se retrai. A alma para de chamar o novo, a vida para de oferecer caminhos. No judaísmo, crescer não é sugestão, é mandamento espiritual. É visto como parte da missão da alma. Crescer significa se mover em direção ao propósito, mesmo que em passos pequenos, quase invisíveis.
Pessoas que vivem em pobreza crônica frequentemente não percebem que não estão mais crescendo, estão repetindo, estão sobrevivendo, estão empurrando os dias como quem carrega um peso que nunca muda. E a prosperidade não encontra morada onde a vida está parada. O crescimento não precisa ser extraordinário. Ele não exige diplomas caros, grandes ideias ou momentos cinematográficos. Crescimento é uma disciplina diária que cabe em qualquer realidade. Ler um pouco por dia, aprender algo novo, resolver uma pequena pendência, mudar uma frase, ajustar um hábito. Tudo isso expande o vaso interno e envia uma mensagem espiritual fortíssima. Eu estou vivo, eu estou me movendo, eu ainda tenho para onde ir. E quando o universo percebe movimento, ele devolve movimento. Ele envia oportunidades, conexões, ideias, pessoas. E aqui está algo profundamente verdadeiro. Pessoas simples têm um poder enorme nesse ponto. Elas não sofrem de paralisia por análise, não precisam entender cada detalhe para agir. Elas apenas dão o próximo passo, e depois o próximo, e depois o próximo. E essa humildade de caminhar sem exigir garantias prévias cria um fluxo imenso. A prosperidade ama quem se move, mesmo que devagar. Ela se aproxima, ela se instala, ela se multiplica. A estagnação, ao contrário, cria pobreza espiritual antes de criar pobreza material. Uma alma parada se encolhe, uma mente parada se fecha, e quando esses dois se fecham, o vaso espiritual diminui. Tudo começa a ficar apertado, limitado, difícil. A pessoa sente como se a vida estivesse encolhendo em volta dela, mas é ela quem está encolhendo por dentro. E a boa notícia é que basta um passo, um único passo consistente para reacender o movimento. E quando esse movimento retorna, a consciência se expande. E toda a consciência expandida inevitavelmente esbarra em uma revelação poderosa. Crescer exige responsabilidade. Não a responsabilidade pesada, punitiva, mas a responsabilidade que ilumina, que liberta. O tipo de responsabilidade que transforma vítimas em criadores. E é justamente essa responsabilidade radical que diferencia quem continua preso na pobreza de quem finalmente rompe o ciclo. Assumir responsabilidade radical é como acender uma luz no cômodo escuro da própria vida. De repente, tudo o que antes parecia confuso começa a ganhar forma. No judaísmo, responsabilidade não é culpa, é autoria. É a decisão silenciosa de parar de entregar o volante da própria história para circunstâncias, pessoas, traumas ou limitações. É dizer com firmeza e serenidade, eu participo da construção do meu destino. E é justamente esse ponto que separa, de forma definitiva, quem permanece na pobreza de quem consegue superá-la. A pobreza espiritual nasce quando a pessoa acredita que tudo o que acontece com ela é consequência de fatores externos. Ela culpa o governo, culpa a família, culpa a falta de oportunidades, culpa a sorte. E enquanto culpa, se encolhe. Porque culpar é declarar que você não tem escolha. E quando você declara que não tem escolha, o universo para de te enviar caminhos. A vida não desperdiça oportunidades com alguém que acredita que não pode fazer nada a respeito da própria realidade. Esse pensamento é um corte profundo no vaso espiritual. A responsabilidade radical, por outro lado, devolve o poder. Ela diz, talvez eu não tenha causado tudo, mas eu posso transformar tudo. E essa postura é uma das mais fortes na tradição judaica. Ao longo da história, em tempos de exílio, perseguição e recomeços forçados, o povo judeu nunca esperou que o mundo se tornasse favorável para então prosperar. Ele prosperou primeiro e o mundo se adaptou depois. Isso não aconteceu por privilégio, mas por postura, por entender que a vida responde àqueles que agem como protagonistas, não como espectadores. E é aqui que pessoas simples brilham. Porque responsabilidade radical não exige erudição, não exige diploma, não exige riqueza inicial. Exige apenas sinceridade. Exige que você pare por um momento e encare sua própria vida com honestidade. Onde você se anulou, onde você terceirizou o que era seu, onde você se fez menor. Essa honestidade, quando surge, é dolorosa, mas é libertadora. Porque o momento em que você reconhece que contribuiu para o lugar onde está é, curiosamente, o mesmo momento em que você descobre que pode sair dele.
A partir dessa responsabilidade, nasce algo poderoso: direção. A pessoa que assume responsabilidade começa a enxergar soluções onde antes só via problemas. Começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Começa a agir de maneira diferente e a vida responde imediatamente a essa mudança de vibração. A responsabilidade radical reorganiza o campo invisível ao redor de você. Ela abre portas, muda frequências, atrai caminhos. E é exatamente esse estado de autoria que nos prepara para o próximo passo da prosperidade espiritual. Porque uma vez que você assume responsabilidade, é natural buscar uma fórmula, uma ordem, um caminho prático para continuar avançando. E essa fórmula existe, uma tríade simples, profunda e milenar que sustenta toda a prosperidade verdadeira na sabedoria judaica. Existe uma fórmula na sabedoria judaica que, quando realmente compreendida, transforma qualquer trajetória financeira. Ela é tão simples que muita gente a subestima, mas tão profunda que nenhuma prosperidade verdadeira acontece sem ela. Gratidão, ação e desenvolvimento. 3 movimentos espirituais que, juntos, realinham o destino de quem decide viver com consciência. Essa tríade não é teoria mística, é mecanismo, é fundamento, é lei em funcionamento. E quando você a pratica, o universo responde. A gratidão vem primeiro, porque ela abre o fluxo. No judaísmo, agradecer não é apenas reconhecer algo bom, é ampliar esse algo. A gratidão é uma expansão interna que prepara o vaso espiritual para receber mais. Quem vive reclamando fecha o recipiente. Quem vive agradecendo o expande. E essa expansão não depende de ter muito, mas de notar o que já existe. A pessoa pobre que agradece com sinceridade começa a vibrar abundância antes mesmo de recebê-la. E essa vibração puxa a realidade. Gratidão não é emoção, é arquitetura invisível. Depois vem a ação. A ação não é correria, não é desespero, não é trabalhar até a exaustão. Ação, na visão judaica, é coerência. É dar um passo que corresponda ao que você deseja. Se você quer prosperar, deve agir como alguém que acredita na própria prosperidade. Arrumar a casa, cuidar das finanças, organizar a mente. Honrar compromissos. Cumprir horários. A ação mostra ao universo que você está disposto a cooperar. O espiritual só desce para o material quando encontra um gesto concreto que lhe dê forma. E então chega a terceira parte, o desenvolvimento. Esse é o motor contínuo da prosperidade. Sem desenvolvimento, qualquer avanço se perde. Crescer, aprender, expandir, refinar, experimentar, tudo isso fortalece o vaso e amplia sua capacidade de receber. O desenvolvimento impede que você volte para padrões antigos. Impede que a pobreza espiritual volte a ocupar espaço. Ele mostra ao universo que você não está apenas pedindo bênçãos, mas se tornando alguém capaz de sustentá-las. É por isso que pessoas simples prosperam tão rápido quando começam a se desenvolver, porque a simplicidade as mantém abertas, maleáveis, prontas para aprender. E para unir essa tríade em uma prática diária, existe uma frase que carrega os 3 elementos ao mesmo tempo. Graças a Deus, estou trabalhando e me desenvolvendo. Gratidão, ação, expansão. Dita diariamente, ela reorganiza a mente, limpa a energia, alinha o espírito. Ela não é mágica, ela é coerência verbal. Ela declara o que você está construindo, mesmo antes de ver o resultado. E quando essa fórmula se torna parte da sua rotina, algo começa a mudar na vida real. Portas pequenas se abrem primeiro, depois portas maiores. Situações que antes pareciam improváveis começam a surgir com naturalidade. A prosperidade ganha corpo, ganha direção, ganha consistência. E é nesse ponto que histórias reais aparecem para provar que essa sabedoria não é bonita apenas na teoria. Ela funciona na prática, na vida de gente comum, exatamente como você. Quando esses princípios começam a ser vividos de verdade, o mundo ao redor responde de forma quase imediata. E é aqui que as histórias reais se tornam a prova mais forte de que ninguém nasceu para ser pobre. Porque quando a mentalidade muda, a vida muda junto.
Lembro de Samuel, um homem simples que trabalhava como porteiro de um prédio antigo. Ele não tinha estudo, não tinha contatos, não tinha herança. Só tinha uma rotina pesada e uma vida financeira sempre no limite. Mas ele carregava algo que muitas pessoas com muito mais recursos não têm: disposição para aprender. Um dia, ouvindo sobre a força da palavra, ele percebeu o quanto se diminuía todos os dias dizendo que era só um porteiro. Ao mudar essa frase para "sou um homem que está crescendo", algo dentro dele se acendeu. Ele começou com passos mínimos. Anotou seus gastos, arrumou um cantinho bagunçado da casa, fez um curso gratuito online sobre manutenção predial. Nada extraordinário, nada dramático, mas cada gesto expandia o vaso interno. Em poucos meses, ele se tornou referência no prédio. Em pouco mais de um ano, um dos moradores, impressionado pela dedicação, o chamou para trabalhar em uma empresa de serviços prediais com salário muito maior. Em 2 anos, Samuel treinava outras pessoas. Em 3, abriu seu próprio pequeno serviço de manutenção. Ele dizia que tudo começou no dia em que mudou sua frase. E ele estava certo. Há também a história de Rosa, uma mulher que vendia bolo na rua para sustentar 3 filhos. Vivia repetindo que a vida era dura demais, até que ouviu que a palavra cria destino. Decidiu testar. Todos os dias de madrugada, enquanto fazia massa, repetia baixinho: "Graças a Deus estou trabalhando e me desenvolvendo." Aos poucos começou a inovar, criar receitas diferentes, anotar pedidos com mais organização. A vizinhança percebeu. Ela começou a vender mais. Criou uma página simples no celular. Alguém compartilhou. Em 8 meses, ela já entregava para empresas. Em 2 anos, abriu uma pequena cozinha. Hoje, ela não só vive bem, como emprega outras pessoas. E repete sempre: "O que mudou foi o que eu dizia sobre mim." Essas histórias têm algo em comum. Nenhuma delas começou com dinheiro. Todas começaram com palavra, intenção, ação e consistência. A prosperidade não entrou na vida delas de repente. Ela entrou quando encontrou espaço. Porque o universo responde não à aparência, não ao passado, não à origem, mas ao estado da alma. E quando a alma começa a vibrar crescimento, nada consegue segurá-la. E ao observar esses exemplos, fica evidente que existe uma estrutura espiritual por trás de toda a prosperidade verdadeira. Uma estrutura tão antiga quanto o próprio povo judeu, composta por pilares que sustentam qualquer mudança real. E é justamente essa estrutura que revela sem sombra de dúvida que você não nasceu para ser pobre. Você nasceu para criar, para expandir, para prosperar. Quando você olha para todas essas histórias e para tudo o que a sabedoria judaica ensina, começa a perceber um padrão claro. Prosperidade não é acaso, nem privilégio, nem herança de poucos. Prosperidade é arquitetura espiritual. E essa arquitetura se sustenta sobre 4 portais que moldam toda a criação: a palavra, a intenção, a ação e a consistência. Esses 4 elementos funcionam como as vigas de uma casa. Se uma delas falta, a estrutura cai. Mas quando todas estão alinhadas, mesmo a pessoa mais simples constrói uma vida próspera. A palavra é o primeiro portal, porque ela cria o campo onde tudo acontece. No judaísmo, não existe palavra jogada ao vento. Cada frase tem vida própria. Quando você diz "eu não consigo", cria um limite. Quando diz "estou aprendendo", cria possibilidade. A palavra abre caminhos ou os fecha. Ela molda a energia que circunda a sua vida. É por isso que, quando alguém muda a forma de falar, o mundo começa a mudar junto. A intenção é o segundo portal. Enquanto a palavra molda o mundo externo, a intenção molda o mundo interno. Intenção é direção. É para onde sua energia aponta mesmo quando você não está dizendo nada. Uma pessoa pode repetir frases bonitas, mas se, por dentro, acredita que é pequena ou incapaz, sua intenção contradiz sua palavra. E o universo responde à verdade interna, não ao discurso externo. Quando intenção e palavra finalmente se alinham, a realidade começa a se reorganizar de maneira quase imediata. O terceiro portal é a ação. E aqui está outro ponto essencial. Desejar prosperidade sem agir em direção a ela é como plantar semente e nunca regar. A ação é o momento em que o espiritual toca o material.
Ela mostra ao universo que você não está apenas pedindo, está se preparando. E essa preparação pode ser simples: organizar um cômodo, estudar um pouco, pagar uma conta atrasada, criar um hábito novo. A ação transforma a intenção em caminho. E o quarto portal, o mais subestimado de todos, é a consistência. A maioria das pessoas até muda por alguns dias, mas logo retorna aos padrões antigos. Já as que prosperam são aquelas que repetem, que insistem, que continuam mesmo quando a mudança parece pequena demais. A consistência aprofunda o vaso, fortalece a intenção, purifica a palavra e multiplica os efeitos da ação. É a consistência que transforma um gesto isolado em destino. Quando esses 4 portais se alinham, a pobreza perde força, a abundância encontra entrada. A vida se move de acordo com o que você constrói por dentro. E é por isso que a sabedoria judaica afirma com tanta certeza que ninguém nasceu para ser pobre. Nascemos para criar, aprender, expandir e multiplicar. E, quando chegamos a essa compreensão, resta apenas caminhar para o encerramento natural desse percurso, um encerramento que une bênção, propósito e escolha. Quando você chega até aqui, algo dentro de você começa a se reorganizar. A ideia de que a pobreza é destino perde força. A crença de que alguns nasceram para pouco simplesmente se desfaz diante de tudo o que você entendeu até agora. Porque a verdade é clara. Você não nasceu para ser pobre. Nenhuma alma nasce pequena. Nenhuma alma nasce destinada à falta. Pobreza não é identidade, é desconexão, é temporária, é reversível. E a partir do momento em que você realinha sua palavra, sua intenção, sua ação e sua consistência, começa a perceber que a prosperidade sempre esteve à sua espera, apenas aguardando que você se tornasse capaz de recebê-la. E talvez a mudança mais profunda aconteça aqui, no silêncio depois da compreensão. Porque quando você entende que riqueza é alinhamento e não privilégio, responsabilidade e não sorte, expansão e não acaso, algo se acende dentro de você. Você percebe que pode mais do que imaginava. Percebe que há caminhos que você ainda não percorreu. Percebe que a vida nunca te negou abundância. Você apenas não tinha o vaso interno preparado. E agora tem, ou está construindo, ou está ampliando. E isso já muda tudo. Por isso, repito com a calma e a firmeza de quem sabe que está dizendo uma verdade espiritual. Não aceite a frase, é assim mesmo. Não aceite a ideia de que sua realidade é imutável. Não aceite que a pobreza seja sua companhia permanente. Em vez disso, diga, graças a Deus estou crescendo. Porque essa frase não apenas descreve um estado, ela expande esse estado. Ela abre espaço. Ela declara ao universo que você está em movimento. E o universo responde a quem se move. E agora quero te entregar algo que atravessou séculos sustentando o povo judeu em momentos de dor, recomeços e abundância. Uma bênção que não fecha ciclos, mas abre caminhos. Uma bênção que não encerra, mas direciona. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Que essa bênção encontre espaço dentro do seu vaso interno. Que ela se torne luz nos lugares onde faltava clareza. Que ela te acompanhe enquanto você reconstrói sua vida. E agora, quero te pedir algo que vai além de engajamento. Algo que é simbólico, espiritual, quase um ato de generosidade cósmica. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam ouvir essa verdade. 3 vidas que carregam dentro de si uma grandeza que talvez tenha sido abafada. 3 almas que ainda acreditam que nasceram para pouco. Quando você compartilha, você acende luz no caminho de outros. E luz compartilhada nunca diminui, apenas se multiplica. Porque prosperidade não é apenas sobre receber, é sobre transmitir, é sobre permitir que o que te levantou também levante outros. Essa é a verdadeira riqueza, aquela que cresce à medida que é dividida.